Voltamos com Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O meu convidado hoje é o iluminador teatral Chico Nogueira. Bom, Chico, a gente falou no nosso primeiro bloco um pouquinho da sua infância, né? A gente falou dos seus pais também. E você começa a trabalhar lá em Santa Branca muito cedo. Como é que foi esse seu início no trabalho? Eu comecei a trabalhar no comércio do meu pai, né? Ele tinha um bar que era famoso, e famoso pelo tradicional pão de queijo, né? Que a minha mãe fazia muito, e meu pai também fazia sorvetes, né? Então eu comecei a minha infância ali. Mas no meu registro profissional foi depois que eu vim do quartel, né? Em 1980 eu fui prestar serviço na Força Aérea, aí eu retornando eu comecei a trabalhar na prefeitura de Santa Branca, né? Mas antes de ter esse registro na prefeitura, com 16 anos, eu já... É que é aquela coisa, né? Todo jovem tem em casa um aparelhinho de som. Onde ele vai fazer a brincadeira dele, vai fazer as gravações, aquela coisa toda. E eu também tive meu gravador, né? Na época, fita cassete, Escutar música. Escutar as músicas, né? E a gente pegava, colocava o microfone e fazia a brincadeira, aquela coisa toda. Mas, então, sempre foi da gente gostar do som, né? E quando eu tinha 16 anos, mais ou menos em 1976, por aí, na nossa cidade apareceu um grupo que instalou uma discoteca na cidade. E era novidade, porque até então você só tinha aquelas caixas de som em casa, né? E de repente você entra no clube, você vê um palco, onde está lá o DJ, né? E aquela parede enorme de caixas de som. Então o pessoal foi, nossa, o que é isso, né? Negócio moderno, né? Poxa, né? Deve ser um som, né? E realmente era um som tremendo, né? E com aquelas luzes piscando, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí foi aí que começou a despertar o meu interesse de querer conhecer um pouco o som e aquela iluminação doida que tinha, né? Então a gente ia para a discoteca para curtir aquela coisa toda, mas eu sempre ficava com o olho lá na técnica, né? Até que um dia eu conseguia chegar perto da cabine, fiquei observando, e o cara que fazia o som, ele falou assim, poxa, você não gosta muito de dançar? Eu falei, não, eu gosto, mas eu gosto de ver você trabalhar, né? E foi aí que ele falou, então sobe aqui na cabine para você conhecer, né? Ah, rapaz, você dá de cara com aquela aparelhagem toda, você fica, nossa, parece uma nave espacial, né? E foi dali, cara, que foi despertando esse interesse de gostar. E ele fez a pergunta para mim, você gostaria de aprender a mexer com isso? Pergunta cabalística, né? Rapaz, olha, 1976, né, comecei a mexer com som. E aí foi mexendo com som, aprendi a fazer aquelas iluminações da própria discoteca, né? E isso aí foi até 1990, né? Depois de 1990, aí comecei a minha vida artística mesmo, né? Mas, como você perguntou do meu trabalho, então eu comecei a trabalhar assim, registrado, né? Foi depois que eu voltei do quartel. Até então eu só ajudava meu pai no comércio, né? E a gente não tinha aquela preocupação de registrar isso em carteira, aquela coisa toda, né? Estava tudo em família, né? Então eu comecei a trabalhar na prefeitura de lá, e era auxiliar de eletricistas, né? Sempre mexendo com essa parte de técnica de eletricidade. E dali para frente, passei por algumas indústrias, né? Depois, em 1988, eu tive também aqui na antiga Rádio Musical FM, trabalhei um tempo lá, ajudando o Clemente Lemes, né, que fazia um programa sertanejo. Então, aí eu fui aprender um pouco o que era programação musical, como é que você elaborava um programa musical, né? Então tudo foi agregando, né? Quer dizer, aquele sonho do menino que escutava rádio na infância, que imitava os programas. Aí quando você viu aquele rapaz trabalhando no som ali em Santa Branca, o seu mundo foi aberto ali, né? Foi aberto ali, exatamente. Porque a partir daquele momento, ele falou assim, bom, já que você quer aprender, eu vou te ensinar, né? E comecei a mexer com tudo aquilo lá, e ele ficava comigo. Até que chegou um momento que ele falou assim, olha, semana que vem eu não venho fazer o som. Dá para você segurar sozinho? Falei, acho que dá, né? Segurar a onda aí sozinho. Aí que ele viu que naquela semana que ele não veio, tudo correu bem e tal. Ele falou, cara, eu não preciso vir aqui direto, eu vou vir a cada 15 dias.
Depois ele veio uma vez por mês, sabe? Aí ele falou assim, fica aí, cara, eu vou continuar meu trabalho em São Paulo, né? Então... Mas de onde você acha que vem essa sua paixão por essa parte técnica da comunicação? Alguém da sua família, lógico que nunca trabalhou com isso, mas Sim. sei lá, alguém tinha essa veia mais artística, que você se lembre? A minha mãe, na época de escola dela, ela sempre falou para mim que ela gostava de cantar e fazia algumas interpretações de teatro assim na escola. Então eu falei, nossa, que legal, mas a senhora gosta disso aí? A gente sempre fez esses trabalhos de escola, né? E eu gostava de representar, né? Então aquilo lá acho que ficou, desde a infância, ficou guardado. Em algum momento ficou ali, guardadinho e tal. E à medida que eu fui avançando na minha juventude, entrei nesse mundo do som e da luz, né? Aí em 1990 eu fiz o primeiro curso de teatro que teve aqui em Jacareí. Nós tivemos um profissional de São Paulo, né? Que hoje também já é falecido, Moisés Mestikovski, né? Ele veio para cá e deu um curso de 1 ano de formação de atores. Então aí eu fiz todo esse curso, aprendi a ser ator, aquela coisa toda, né? Só que no dia da formatura, um amigo nosso falou assim, o Chico também mexe com som e luz. E precisou de pessoas para trabalhar na técnica. Eu falei, gente, justo na minha formatura eu não vou poder subir ao palco, né? Para me formar como ator, né? Não, você vai ajudar o rapaz do som da luz lá que está precisando e tal. Eu falei, tá bom. Aí quando eu fui ver quem era, é o grande Cláudio Mendel, São José dos Campos. Diretor de teatro. Diretor, iluminador, sabe? Falei, meu Deus do céu, né? Aí ele chegou, me deu algumas dicas e tal. Aí a gente começou a trabalhar. E de lá pra frente, a coisa andou, né? Você, então, esse fim dos anos 70 e começo dos anos 80, você ainda está nesse trabalho em Santa Branca, nesse trabalho inicial, né? Em Isso, Santa Branca. tava lá. Em 87 você veio para Jacareí. Vim pra Jacareí com a família toda, né? Vieram pra cá. Por quê? Por algum trabalho do seu pai? O que foi? Na verdade foi assim, começou a ficar difícil o trabalho em Santa Branca, né? E tudo era pra cá. Todos os meus irmãos. Então meu pai falou assim, olha gente, aqui tá difícil e eu tô tendo uma oportunidade de vender esse comércio, vender tudo que eu tenho aqui. E a gente vai fazer, vai arriscar. Vamos todo mundo para lá. Vamos tentar começar uma vida nova lá. E foi o que a gente fez, né? A gente fez de tudo que a gente tinha lá e veio para Jacareí. Aí cada um foi tomando seu rumo. Foi difícil de sair de Santa Branca? Deixar a cidade para trás? Rapaz, para mim foi. Para mim foi muito difícil. Porque amigos, né? O ambiente, tudo, né? A cidade, aquela calma, aquela coisa toda. E você já pega uma cidade um pouquinho agitada, né? E pessoas diferentes e tal, e você fica um pouco assim, né? E agora, né? Mas tem que partir para a luta, né? Você não tem escolha. Você já tinha vindo para Jacareí alguma vez? Sim, vim várias vezes, né? Frequentava aqui, fazia compras, essas coisas todas, mas não tinha, vamos dizer assim, não tinha dormido, né? Não tinha passado a noite em Jacareí, né? A rotina em Jacareí não sabia. Então aí você fala, e agora, né? Lá em Santa Branca eu sei que eu posso ir na casa de um, do outro, visitar aquela coisa toda. E aqui, né? Tem que começar tudo de novo, né? E você acostumou rápido? A família acostumou? Você se acostumou rápido com Jacareí? Olha, eu demorei um pouquinho mais, né, para acostumar, né? Depois que você entra, engrena as engrenagens, né? Tudinho, aí você vê que é isso mesmo, né? Daqui para frente sua vida agora é outra, né? Mas foi um pouquinho difícil, cara. Foi um pouquinho difícil, sim. Então sempre queria voltar para Santa Branca, sempre queria rever os amigos. Mas né? o que mais pegava você era que a saudade dos amigos ou era da cidade mesmo em si? É esse conjunto todo, né? A cidade, os amigos, né? Então, poxa, né? Aqui eu não saio, eu não vou para lugar nenhum, né? E não tem mais aquele bate-papo, principalmente à noite que a gente sentava com aquela rodinha de bater papo com os amigos, né? Depois os irmãos começaram a trabalhar em horários diferentes, aí cada um foi separando a turma, né? Então a gente só se encontrava dentro de casa mesmo, né? Mas faz parte, né? Tudo faz parte da sua vida. E esse curso do Moisés, que foi em 1990, que balanço que você faz da importância desse curso para a sua trajetória? Eu era uma pessoa assim, apesar de ser brincalhão, aquela coisa toda, mas como por exemplo hoje está aqui diante de vocês, né, fazendo essa entrevista, eu não tinha. Eu tinha receio. Nervosismo, aquela coisa de falar, meu Deus, o que eu faço? Sabe? Então sempre foi assim. Então o curso em si, ele veio
para quebrar tudo isso, desbloquear, deixar você mais leve, mais solto, você entender que não é o bicho de 7 cabeças, né? Então ele mexe com o seu psicológico, né? Você tem uma outra visão de tudo, né? Então foi muito bom por causa disso, tanto que a gente sempre fala para as pessoas, cara, faz teatro. Ah, mas eu não quero ser ator. Não para ser ator, é para a sua vida. Ele vai abrir um leque para você que você vai entender a vida de uma outra maneira, vai vir por um outro prisma. Aí, se você quiser ir para o palco, é uma consequência só. Mas a sua intenção qual era? De seguir a carreira ou por conta Era ser ator, cara. Era ser ator. Olha que coisa engraçada, né? Eu fiz o curso para ser ator. Quer dizer que né? o Brasil perdeu um ator. Perdeu um ator. Mas, assim, depois que comecei a me envolver com a técnica, né? Aí comecei a ajudar os grupos de teatro que tinha aqui em Jacareí, os trabalhos em escola, que depois eu fui também trabalhar em escola pública como inspetor de alunos. E dentro da escola eu implantava o teatro. Então a gente brincava muito com as crianças e também trabalhava essa parte de artística, né? Junto com os professores de educação artística, né? Então foi uma coisa que foi ajudando, né? E me ajudou a desenvolver um pouco da parte da direção teatral, né? Aí a coisa foi agregando, foi crescendo, né? Então, de som fui para iluminação, depois fiz um curso de iluminação profissional, onde eu me tornei profissional, com DRT, com tudo, né? E aí comecei a trabalhar mais nessa área de iluminação, né? E com isso, com o surgimento depois da Sala Mar do Lago, eu já era funcionário público da cidade, né? Eu fui para a sala, né? Aí estava no... Né? Aí estava no lugar que você queria. Você junta o queijo com a goiabada, né? Aí, né? Então... Na sua infância, você falou que gostava muito dos programas de rádio e televisão. Na sua adolescência, antes de você fazer esse curso de ator com o Moisés, você costumava assistir a filmes, a ler livros? Qual era a sua base ali, cultural? Olha, eu sempre gostava de ver as matérias de reportagem. Sempre gostava de ver como que era feita toda a matéria, como o pessoal abordava o assunto, né? E também o que a câmera mostrava. Então eu sempre observava isso, né? E eu lia bastante coisas assim relacionadas a isso, a parte técnica disso, né? Mas assim, eu queria ser ator, não pude, então eu me acalmei, fiquei lá, me falei, não, o seu negócio é técnica. Você nunca participou de nenhuma peça? Nenhuma peça, cara, por incrível que pareça, nenhuma peça. Nem sabe? como participação especial? Não. Uma ponta? Não. Ajudei muito a montagem de cenário, montagem de som, de iluminação, assistente de direção, trabalhei com companhia de ópera, sabe? Então a gente ajudava o posicionamento das pessoas no palco, mas eu atuar, não, cara. Então acho que essa é a frustração que eu tenho. Então. Mas quem sabe um dia ainda tem. Mas aí depois você, claro, foi se aprimorando e eu imagino que para se aprimorar você deva ter assistido muitas peças também de teatro. Muitas. E que tipo de referências que você pegou para você? Quais são esses profissionais que mais ficaram aí para você poder se espelhar ou seguir? Olha, tanto na parte da atuação como essa parte de direção, né? Eu gostava muito de ver o Paulo Altran, sabe? Ele atuava, né, tal, e depois ele vinha fazer as palestras, né? E teve muito em São José dos Campos, então a gente ia muito lá para ver as palestras do Paulo Altran, a Elizabeth Hartmann, sabe? Lélia Abramo, olha, cara. Você tá falando, gente, de... Prazer de conhecer todo esse povo, sabe? Gente, que coisa maravilhosa, né? Então você teve esse contato com esse povo, né? E você vai aprendendo, e eles vão abrindo para você um mundo da arte. Você fala, meu, cara, eu quero chegar lá, eu quero também ser, eu quero fazer, né? E nós tivemos também um professor maravilhoso, que era da USP, o Dr. Hamilton Saraiva, sabe? E ele também faleceu, mas deixou uma amiga da gente lá, no lugar dele, né? A Cibele Forjace, que hoje coordena lá. E ele ensinava muita coisa pra gente na parte de iluminação, né? Ensinava a gente a ter os olhos, né, para o palco. Você tinha que ver o palco como um quadro, uma imagem muito bonita. Enquanto essa imagem não tivesse bonita, você não parava de trabalhar a iluminação, sabe? É uma coisa muito interessante você passar isso, né?
Você vê isso, né? Porque eu também imagino que para essa parte de iluminação, né, essa parte mais técnica, tem que se ter uma paciência muito grande, porque tem que se ajeitar as luzes, o mínimo detalhe faz a diferença. E é uma coisa interessante, né? Todos nós, todas as pessoas, elas sabem iluminar. O que falta para ela é o conhecimento técnico do equipamento. Porque se você começar a conversar com uma pessoa para ela descrever para você uma cena, ela vai descrevendo para você como ela está vendo. Agora, qual é o trabalho do iluminador? É entrar nesse mundo dela e tentar enxergar o que ela está enxergando, sabe? É uma loucura isso. Mas... Entre aspas, você vai cuidar ali da... Exatamente. Então eu tenho que prestar muita atenção no que você está me explicando, o que você está falando, o que você está vendo, para mim também ver. E aí reproduzir isso no palco. Aí é onde o diretor fala, cara, não é bem isso, está faltando tal coisa. Então você vai corrigindo, né? Até chegar ao ponto que ele fala, cara, você entendeu. Era isso que eu queria, sabe? Então, isso demanda experiência, demanda tempo, demanda conhecimento técnico, né, dos equipamentos que você tem em mãos, né? Então, eu fiz muito isso aí em ópera, algumas peças de teatro aqui de Jacareí. Nós tínhamos aqui em Jacareí 9 grupos de teatro maravilhosos, cada um com uma linha totalmente diferente, então um interferindo no outro, sabe? E isso a gente está sentindo falta de Jacareí. Eu não sei nem por onde andam os colegas da gente, sabe? São muito poucos que fazem teatro hoje, mas nós tínhamos 9 grupos fortes aqui que fazem esse trabalho maravilhoso, né? A gente vai então falar mais sobre esses grupos e mais sobre a vida teatral de Jacareí daqui a pouco. Essa entrevista com o Chico Nogueira dá um tempo e volta já.